que nesta noite Ele vai operar grandes bênçãos na nossa vida, né? Glória a Deus. Cadê o som? Irmãos, a paz do Senhor. Nós estamos começando esse culto de glorificação ao Senhor, momento de passagem de ano, essa vigília especial para todos nós. E eu convido todos a se colocarem de joelhos para o momento de clamor pelo Senhor. Se desejarem, podem nos acompanhar nesse gesto, de se colocar de joelhos, ou permanecer assentados como preferirem. Vamos então orar. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Pedimos ao Pai a tua bênção para cada um de nós. Nessas últimas horas, nesses últimos instantes deste ano, pedimos, Senhor, que tu estejas falando como tens falado à tua igreja todos os dias. E por isso clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus, para que o nosso pecado seja perdoado e possamos ter acesso à sala do trono, do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. Nos abençoa, Pai, visita profundamente o nosso coração, que seja mais uma experiência gloriosa aos teus pés. Por isso clamamos pelo sangue de Jesus, em nome de quem nós oramos. Amém. Podemos assentar. Meus irmãos, o Senhor tem feito grandes coisas por nós, por isso estamos alegres. E o Senhor nos mostrou um lema que nós queremos lembrar a todos para este ano de 2019, que está no livro de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 21, verso 7, que diz o seguinte: quem vencer, herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Um lema de vitória para toda a igreja. E para o ano de 2020, o Senhor também revelou um texto bíblico que será o nosso lema. Nós teremos como lema para toda a igreja. Vamos ler aqui, que fica no livro do Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Eu peço que todos possamos ler juntos. Vamos ler todos juntos. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A partir deste instante, nesta transmissão via satélite, será dada uma palavra aos irmãos, uma saudação pelo pastor Gedeu Tigueiros, presidente da Igreja Cristã Maranata. Eu saúdo aos nossos queridos irmãos, mais uma vez, com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, estamos falando do Brasil, aqui do estado do Espírito Santo, o nosso centro de comunicação, e para nós é um motivo de satisfação, de muita alegria, em poder nos comunicar com tantos irmãos espalhados pelo Brasil e pelo mundo. Hoje nós temos muitos motivos para glorificar o Senhor. Eu gostaria que neste início todos tomassem conhecimento de que na cidade do Porto, em Portugal, estamos tendo agora, juntamente com os nossos irmãos, o pastor presente, a consagração de mais um templo em Portugal. Isso para nós é significativo, porque nós estamos vendo que este ano foi um ano de muitas vitórias ali em Portugal, quando tivemos a consagração de um anfiteatro, que naturalmente podemos até dizer que é um Manaim, dado que um prédio com acomodações
bem satisfatórias para atender as nossas maiores reuniões ali em Portugal. Esta referência, meus irmãos, é uma referência que fazemos de modo especial, porque vemos o trabalho dos irmãos, os pastores, obreiros, diáconos, esse povo que não cansa, esse povo que se colocou à disposição do Senhor para servi-lo em qualquer momento e em qualquer parte do mundo. Assim, inicialmente, fazendo esta observação, nós saudamos as demais igrejas que estão conectadas conosco nesta hora em outros diversos países, dizendo que este ano foi um ano extraordinário, de muitas e ricas bênçãos. Inclusive, o texto do tema deste ano que se finda fala a respeito daqueles que vencem. Então quem venceu. Nós não podíamos caracterizar este ano se não tivéssemos esta característica extraordinária de vencedores. A Igreja Cristã Maranata está feliz. Os crentes, os nossos irmãos, todos aqueles que estão abrigados nela, têm sentido algo extraordinário, mesmo porque estamos percebendo que há uma operação real do Espírito Santo na vida e no coração do nosso povo. E o nosso povo tem estado despertado para esse momento que estamos vivendo. Irmãos, a partir deste instante, os irmãos estarão realizando um período de glorificação, de louvor ao Senhor em todas as igrejas. Naquelas igrejas em que um pastor estiver presente, ele poderá transmitir aos irmãos a mensagem que foi distribuída pelo presbitério. Aquelas igrejas que não têm o pastor presente poderão receber a transmissão via satélite. Voltaremos para estas igrejas pontualmente às 11h30. Não, já saiu lá, acabou o bonito de lá? Tocar um louvor de clamor. Vamos agora dar continuidade aqui ao nosso culto. Vamos ter um louvor de glorificação com a igreja e depois teremos as crianças. Glória a Deus. Oh,
a Deus. Não? Glórias a Deus. Pois
Glórias a Jesus. Aleluia. Nós teremos um louvor também com as senhoras. Momento que nós estaremos glorificando ao nome do Senhor, na bênção que Ele tem para as nossas irmãs, os pais que quiserem, conforme eu já vi orientado, quiser pegar o seu filho, fique à vontade, amém? Glorificando o nome do Senhor. Amém. Glória a Jesus. Glórias a Jesus. Glória. Glória a Deus. Te amamos, Senhor. Glórias a Jesus. Aleluia, Senhor. Glórias a Jesus. Verdade, Senhor. Glórias a Jesus. Sim. Aleluia. Glórias a Deus. Amém, Senhor. Glórias a Jesus. Aleluia. Ele um dia voltará. Glórias a Jesus. Aleluia. Ele voltará.
Seja glorificado o Senhor. Nós ouviremos um louvor com um grupo de irmãos. Se você desejar meditar na melodia deste louvor, na revelação que Ele tem para o seu coração, feche seus olhos, converse com Deus nesse momento, faça uma bênção para a tua vida, para a sua família, deixe o Espírito Santo visitar o seu coração. Glória a Jesus.
todos a estar em pé para lermos uma vez mais a palavra do Senhor, que, conforme já foi apresentada, mas se faz necessário novamente a leitura, Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Apocalipse, capítulo 22, verso 20. Diz a palavra de Deus: aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Agora eu convido a todos a fazer a leitura comigo mais uma vez. Aquele que testifica estas coisas diz: certamente cedo vem, amém. Ora vem, Senhor Jesus. Aleluia, no nome do Senhor. Glorificamos o teu nome, Senhor, porque a tua igreja anseia esse dia. Recebe a nossa glorificação e nos abençoe na tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar. Glória a Jesus. Aleluia, no nome do Senhor. Meus amados, o Senhor nos chamou esta noite, nesta vigília, não simplesmente para passarmos um momento reunidos em família, mas também para nos fazer um alerta acerca e ao tempo que nós estamos vivendo. Há uma preocupação da parte de Deus em relação à vida do homem. E há uma preocupação da parte de Deus a respeito daquilo que Ele tem para a vida da sua igreja, para o mundo, para a nação Israel. Há uma grande preocupação da parte de Deus. O mundo onde nós estamos habitando, a palavra de Deus nos afiancia que ele está em uma convulsão. Mas por que ele está vivendo essa convulsão? Porque o mundo que estamos vivendo, ele está sendo dirigido, ordenado pelas emoções. Nessa última hora que a palavra de Deus chama de tempo do breve, porque é o tempo que antecede o momento da volta de Jesus, nesse momento, o mundo que habitamos, ele está vivendo nessa convulsão. O homem perdeu. Ele teve uma grande perda ao longo dos anos. E qual foi a perda que o homem teve? A perda do homem foi a perda do amor próprio. E o Senhor Jesus, ele falou acerca desse tempo, quando ele diz que virá o Filho do Homem e achará fé sobre a face da terra, porque o amor de muitos iria se esfriar. Então, nesse momento, nós estamos vendo que o homem está tendo essa perda do amor próprio. Tudo aquilo que está ligado a sentimentos, ao amor da vida do homem, está ligado, traz a reboque para a vida do homem os valores da moral, os valores daquilo que são bíblicos da parte de Deus para a família. E se você avaliar bem o tempo que nós estamos vivendo, é um tempo em que nós estamos vivendo de destruição. Esses valores morais estão se perdendo. Esses valores que está ligado a respeito da família estão se deteriorando. Há uma grande inversão de valores. Esse tempo que nós estamos vivendo. A cada segundo do relógio, nós sentimos a ferida na carne. Porque nesse tempo que nós estamos vivendo, o relógio
ele está acelerado. E a cada segundo que passa, esse segundo ele nos fere. Porque em todo tempo nós ouvimos falar de violência, de destruições, nós ouvimos falar da degradação da vida humana. É esse tempo que a igreja está vivendo. Mas nós precisamos observar qual é o objetivo desta mensagem para a vida da igreja, para a vida, ou para a sua vida que aqui adentrou por essas portas, talvez pela primeira vez. Nós precisamos entender o grande objetivo a respeito desse momento em que nós estamos vivendo. E o objetivo principal desta mensagem é anunciar uma coisa nessa noite, neste lugar, que Jesus Cristo está às portas. Nós não temos outro anúncio. O anúncio desta hora para a vida da igreja, para o mundo que aí está e para Israel, é que Jesus Cristo, o Messias de Israel, ele está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. Os sinais, eles estão muito bem evidenciados, porque nesse momento da palavra de Deus, aqui lemos o livro de Apocalipse, ele fala da revelação de Jesus. Ele fala de um Jesus que é revelador. Ele vai apontar tudo aquilo que é o aspecto histórico deste livro. Né? Pode passar aqui, por favor. Isso. Você vai observar que o objetivo do livro é apontar a revelação daquilo que o Senhor Jesus ele mostrou para João lá na sua eternidade. Aquilo que o Senhor revelou profeticamente para a vida de uma igreja chamada fiel. Então, a revelação de Jesus, o primeiro conteúdo dela se estende a sinais, a avisos e a juízos. E os sinais, eles estão muito bem evidenciados, porque eu já iniciei aqui falando com você que o mundo que estamos habitando, ele está em degradação. Nós estamos vivendo um momento em que o verde está se acabando, e a palavra de Apocalipse, a revelação de Deus, ela aponta que a terça parte do verde iria se acabar. As águas, né? os animais marinhos, as águas potáveis, a contaminação. Nós não precisamos aqui evidenciar muito a respeito desses sinais, porque você já ouviu falar, e se não ouviu, você está vendo todos os dias, porque a mídia também ela faz questão de nos mostrar que o mundo que habitamos ele está se deteriorando. Mas fique tranquilo, porque nós estamos aqui para te amedrontar. Nós estamos aqui para te afiançar que há um escape para você e para mim. E o escape se chama Jesus Cristo, Filho, louvado seja o nome do Senhor. Esse que é revelador. Os sinais estão evidenciados. O aviso desta última hora para a vida da igreja é o aviso que está muito bem evidenciado na palavra do Senhor. E o aviso é o que nós já dissemos aqui, no objetivo desta palavra, que Jesus Cristo ele está à porta, que os sinais estão cumpridos, porque o juízo também está determinado da parte de Deus. Os profetas do passado viram isso, viram o momento que nós estamos vivendo. O juízo está determinado. Ele vai dizer no segundo momento que o escritor, o apóstolo João, ele vai então trazer a luz de tudo aquilo que ele viu na eternidade. E ele vai falar a respeito, né, do que ele viu para as igrejas, que o Senhor orientou e revelou. E quando ele vai falar das igrejas, ele vai anunciar, começa a gerar então uma igreja, que é uma igreja que tem o ato da profecia, das revelações de Jesus. E essa igreja que iniciou lá no tempo dos apóstolos, na igreja primitiva, essa igreja que veio passando ao longo dos séculos, ao longo dos anos, essa igreja permanece de pé nos dias de hoje, louvado seja o nome do Senhor, porque é o mesmo Espírito que foi derramado naqueles dias, é o mesmo Espírito que está sendo derramado hoje nesse lugar, é o mesmo Espírito que tem falado, e é o único que tem poder para convencer o homem do seu estado
E qual é o estado do homem nessa hora? De pecador. O único que pode nos convencer do pecado, do juízo, é o Espírito Santo do Senhor. Então, a quem foi dirigido esse livro? À igreja, a Israel, ao mundo. Porque esse livro ele vai trazer toda a estrutura profética para a vida da igreja. E a igreja sabe muito bem de onde ela veio. Ela sabe muito bem aonde ela está. E muito mais, ela sabe para onde vai, louvado seja o nome do Senhor. Ela tem essa consciência, porque fora revelado através do Senhor Jesus, através do seu Espírito Santo. Israel acabou de ser notificado da condição profética daquela nação, daquele povo. A ação profética de Deus para o povo de Israel, que rejeitou o Messias, mas um povo recebeu o Messias, aceitou o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Israel tomou conhecimento que o Messias já veio e que o Messias vai voltar, louvado seja o nome do Senhor. A profecia está de pé, o mundo está tomando conhecimento, o mundo está sendo chacoalhado nesta hora para entender que o momento que nós estamos vivendo é o momento de se abrigar. E a vontade do Senhor, através do seu Espírito Santo, é essa: é ajuntar o seu povo, como a galinha ela junta os seus pintinhos debaixo das suas asas. Deus, nesta noite, está te chamando para te agregar a Ele e para te dizer que o lugar da tua proteção é debaixo das mãos dEle, louvado seja o nome do Senhor. E é por isso que Ele te trouxe aqui, porque Ele quer abraçar a tua alma, Ele quer te despertar nesta hora. E o momento é agora. Nós estamos vivendo o momento da noite. O mundo está em trevas, mas há um povo que vive na luz, louvado seja o nome do Senhor. Há um povo que enxerga com um olhar diferente daquilo que o mundo está vivendo. Nós não estamos esperando nenhuma expectativa para o próximo ano. Sabemos das coisas que vão acontecer no próximo ano, mas a igreja ela tem uma grande esperança que está por vir a qualquer momento. A palavra diz que é no abrir e fechar de olhos. E essa esperança da igreja é o arrebatamento, louvado seja o nome do Senhor. É a volta de Jesus. Então o mundo também conhece. Pode virar. A igreja dos nossos dias tem dois aspectos do texto lido: um anúncio e uma súplica. Se você observar, o anúncio é: certamente cedo venho, certamente. Meus amados, essa expressão para nós ela é muito importante, porque ela vai apontar que o Espírito Santo, ele já está, ele não simplesmente vai ser, ele já foi e continua sendo derramado nessa última hora, para testificar e para afirmar que certamente, é o anúncio, que certamente ele vem, certamente. Essa igreja ela tem a presença do Espírito Santo, que todos os dias, conforme eu já disse, nos convence e nos faz entender que esse anúncio está mais latente na nossa vida do que nunca, porque nós estamos sentindo que a eternidade está logo ali, louvado seja o nome do Senhor. E o Senhor quer que você faça parte dessa bênção na sua presença. A súplica, o apelo, ele está dizendo também nesse texto, né? O apelo é: ora vem Senhor Jesus. Significa dizer Maranata, porque Maranata significa então ora vem Senhor Jesus. E o clamor da igreja nesta hora, a súplica da igreja, é um coração que pulsa do desejo da volta de Jesus, porque nós já estamos cansados de habitar nesse mundo, como Israel estava cansado de habitar no Egito. Não aguentamos mais ser escravos desse mundo, e é por isso que nós precisamos sair. E o momento da saída é o apelo que a igreja todos os dias ela faz, ela anuncia que Jesus ele vem. E é também a súplica da igreja: ele vai voltar, louvado seja o nome do Senhor, porque ele está às portas. E nós precisamos entender esse momento que nós estamos vivendo. Virou. Certamente cedo vem. Nada está oculto, nada.
O nosso Senhor é revelador de todas as coisas. Tudo está muito bem claro. Tudo está muito bem claro. Todos os sinais estão cumpridos. Quanto ao homem, quanto à ciência e quanto ao mundo físico. Quanto ao homem, o aumento da iniquidade. O profeta Abacuque, ele viu esses dias que nós estamos vivendo e ele disse: Senhor, gritarei violência e tu não salvarás? A violência aumentou. A iniquidade, né, é a consequência do pecado do homem desde o Éden. Ele se multiplicou, ele cresceu. E esses dias são dias difíceis, dias trabalhosos, diz a palavra de Deus. Mas nós temos o Senhor que tem cuidado da sua igreja, louvado seja o nome do Senhor. A ciência, a palavra diz, a multiplicação, a velocidade que as coisas correm. Nós acabamos de assistir aqui uma transmissão via satélite que está correndo todo o globo terrestre, todo o mundo, mais de 160 países ouviram a mesma transmissão ao mesmo tempo que nós ouvimos aqui. Isso é a multiplicação, isso é a velocidade. Nós estamos vivendo tempo onde a ciência ela tem confirmado aquilo que nós vivemos pela fé, que há um Deus que tem controle de todas as coisas, louvado seja o nome do Senhor. Há um Deus que controla o globo terrestre nas suas mãos. E nós somos a sua criatura, louvado seja o nome do Senhor. Quanto ao mundo físico, os resultados estão pré-anunciados e em andamento, num toque das trombetas. Conforme eu já disse, o verde, as águas, a destruição da natureza pelo próprio homem. Deus criou e o homem destruiu. Mas nessa hora, o que Deus quer construir em nós, o que Deus quer restabelecer em muitos corações que aqui está, o que Deus quer restituir nessa noite, aqui nesse lugar, vai durar para a eternidade, louvado seja o nome do Senhor, porque Deus quer nessa noite ressuscitar no teu coração a alegria, a paz, a bondade, a benignidade, a fé e a temperança de tudo quanto é fruto do Espírito Santo na sua vida. E é por isso que Ele te trouxe aqui, porque Ele quer trazer a você uma nova estrutura para a sua vida espiritual, física também, para que você possa caminhar na presença do Senhor. Virou? O anúncio, a proximidade da vida do Senhor Jesus, os avisos, sinais e preparos ditados pelo Espírito Santo. O grito desta hora é o grito que está muito bem estabelecido no Evangelho de Mateus, capítulo 25, das 10 virgens, quando naquele momento o Senhor, Ele fala a respeito de 5 prudentes e 5 loucas. As prudentes tinham azeite de reserva. Significa dizer que há um povo que tem a presença do Espírito Santo, louvado seja o nome do Senhor, e não vai se preparar não, já está preparada, uma noiva está preparada, adornada nessa hora, para o encontro com o noivo que é Jesus. Então isso para nós é importante, e o grito desta hora, aí vem o esposo, e a pergunta é, se Jesus vier agora, você está preparado para ir com Ele para o céu? Ou você está preocupado com a ceia que está lá na sua casa, na sua mesa, com aquilo que você deixou no forno? Ou você está preocupado com o teu coração? Você está preocupado com a sua vida espiritual? Porque nessa noite o Senhor está dando um alerta. E o alerta é, aí vem o esposo. Se prepare, ainda é tempo. O Espírito Santo de Deus está adornando uma igreja para morar no céu com Jesus. O último grito é Maranata, o Senhor Jesus vem. Esse grito é a expressão de uma alma remida. E se você tem uma alma remida, eu convido a você a gritar comigo nesta hora. Vamos juntos? Maranata, o Senhor Jesus vem. Louvado seja o nome do Senhor. Esse é o grito profético da igreja nessa hora. A igreja, ela grita, ela anseia, ela deseja a volta do Senhor Jesus. Pode passar? Ora vem, Senhor Jesus. É o anúncio da grande festa pelo arauto. O Espírito Santo é o arauto de Deus.
Ele está nessa hora gritando. E ninguém tem entrado nessa casa aqui se não for pela vontade ou pela ação do Espírito Santo. Aqui não é por força, por violência. Aqui é pela boa ação do Espírito Santo, pelo arauto de Deus. É Ele que soa a trombeta. É Ele que te convence, não é o homem. Não é pastor algum que é dono da tua salvação. O dono da tua salvação só tem um. O Senhor Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Através do seu Espírito Santo. Ele tem anunciado nesta hora. As sentinelas do alto da torre é um grito de alerta. Ou seja, tem uma igreja aqui na rua Itagiba, tem outra ali na rua Guaratuba, tem outra em Paciência na rua Lides, tem uma outra ali em Uaíba do outro lado, tem uma lá nos Estados Unidos, tem uma lá no Japão, tem outra lá na Ucrânia, tem outra lá em Portugal que está sendo consagrada agora, e o grito da igreja é: Jesus está às portas, Maranata, o Senhor Jesus vem. Esse é o anúncio, esse é o grito. Os sentinelas, as igrejas estão gritando nesta hora. Por quê? Porque o homem quer fazer firula? Não, é porque o Espírito Santo é que está dando um grito, louvado seja o nome do Senhor. A igreja anseia por esse dia. Talvez seja o último apelo e aviso da igreja no nosso dia. Talvez, como eu disse no início, seja esse o último culto. Seja a sua última oportunidade. E você vai deixar para amanhã, para daqui mais alguns minutos? Decida-se agora. A palavra do Senhor é muito bem taxativa, é sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência do mal. Nesta noite o Senhor está te convidando a tomar uma decisão. Jesus está às portas. Abra o teu coração. E a palavra diz: se você abrir o teu coração, eu entrarei, cearei contigo e você com ele, louvado seja o nome do Senhor. Haverá comunhão estreita e ele operará o milagre, louvado seja o nome do Senhor. Esse é o anúncio. Pode colocar. A trombeta está ecoando. Ela vai ecoar no sonido só. E o sonido é esse: certamente. Ato confirmado pelo Senhor. Certamente cedo vem. Ora vem, Senhor Jesus. É justamente esses dois aspectos que a igreja está vivendo nesta hora. É uma afirmação e uma súplica. É o anúncio e é uma súplica. Se você sair daqui hoje entendendo isso, o Senhor certamente Ele vai abençoar muito o seu coração. Muitíssimo o Senhor, Ele vai realizar grandes feitos na sua vida e na sua família. Louvado seja o nome do Senhor. Certamente cedo vem. Outros textos que testificam isso. Coisas que brevemente devem acontecer, porque o tempo está próximo. Eis que cedo vem. Em breve hão de acontecer. Eis que cedo vem. Eis que cedo vem. Porque o tempo está próximo. Certamente cedo vem. Louvado seja o nome do Senhor. Todas essas expressões que eu li aqui estão escritas na palavra de Deus, estão reveladas em Apocalipse por Jesus, afirmando que Ele está às portas. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos cantar um louvor que fala do grande dia do Senhor. O grande dia, Ele está perto. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Graças a Deus. O grande dia. Voltar
puder, fique sentado, ou fique em pé, fique à vontade. Nós vamos passar esses 2 minutinhos e meios aí, glorificando ao Senhor pelo ano que se findou. Pelo ano que findou, vamos glorificar o Senhor e depois nós vamos iniciar orando a Deus pelo ano que vai iniciar. Glória a Jesus. Aleluia ao nome do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quando a rala maçuquiquia, balacho de alas. Ele quando a rala maçuquiquia. Igreja, eu mesmo, vosso Senhor, falo convosco nesta noite, para afirmar, filhos, que o grande dia do vosso Senhor, ele está perto. E por isso eu vos chamei nesta noite, a este santo lugar, para vos dizer, filhos, preparai os vossos corações, porque o momento é chegado. E nesta noite eu tenho contemplado corações que ainda estão fechados, alguns duvidosos nesse momento, mas eu vos digo nessa hora, não coloqueis dúvidas e nem questionamento diante do vosso Senhor, porque eu sou o Deus da vida, eu sou o Deus que trato, eu sou o Deus que posso agir com poder e com majestade. E nessa hora eu recebo a adoração da minha igreja. E desafio, Senhor, filho, neste novo ano eu estarei convosco. E eu breve, muito breve, digo mais um pouquinho de tempo, ele estará comigo na minha eternidade. Glorificar o teu nome, igreja, porque eu estou presente neste lugar. Aleluia ao nome do Senhor. Glórias, aleluia ao nome do Senhor. Aleluia ao nome do Senhor. Glorifica o Senhor nessa hora. Aleluia. Glórias, aleluia ao nome do Senhor. Seja exaltado o teu nome, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia ao nome do Senhor. Glórias, aleluia ao nome do Senhor. Aleluia, Senhor. Glória a Jesus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Glórias a Jesus, aleluia. Bendizemos, Senhor, pela nossa família. Bendizemos pela nossa saúde. Bendizemos pelos nossos empregos. Bendizemos por essa igreja neste lugar. Bendizemos pelos lares aqui representados. Bendizemos pelas curas realizadas este ano. Bendizemos, Senhor, teu nome, Senhor, porque tu és digno da nossa adoração, do nosso louvor. Aleluia ao nome do Senhor. Glória a Jesus, aleluia, aleluia. Glória a Jesus. Coloque agora nesse momento a sua oração diante do Senhor. Peça a Deus uma bênção para o teu lar, para a tua família, para esse novo ano que já se inicia. Peça a Deus para que Ele abra portas. Peça a Deus para que Ele cuide da sua saúde. Peça a Deus para que nesse novo ano você seja próspero da bênção espiritual. Peça a Deus para que Ele cuide, sobretudo, da tua vida a cada dia no caminho da verdade. Deixe o Senhor nesta hora visitar o teu coração. Ele está sondando nesta hora o teu coração. Converse com o Senhor nesse momento. Aleluia. Não se preocupe com o mundo lá fora. O Senhor nos guarda do poder do sangue de Jesus. Aleluia. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Mas nós estamos aqui na vigília da noite,
Nosso coração, Senhor, está preparado para a tua eternidade. Cumpra a tua profecia, Senhor. Cumpra, Senhor, aquilo que o Senhor já tem afirmado nesta noite. Vem, Jesus, vem, Senhor. Cumpra o Maranata na nossa vida, Senhor. Seja este ano o ano da vitória da tua igreja. Seja o ano da bênção para o teu povo, Senhor. Prospera, traz bênção de saúde. Abre as portas, Senhor. Abre, Senhor. Abre os céus, Senhor. Derrama as bênçãos da tua eternidade. Que o teu povo, Senhor, possa ser bem-aventurado. Cuida dos nossos filhos, Senhor. Cuida dos pequeninos, Senhor. Nos locais de ensino. Repreende os maus ensinos, Senhor. Dá bênção para que eles cresçam. Que cresçam, sobretudo, na graça e no conhecimento da tua palavra. Que eles sejam muito bem instruídos, Senhor. Abre, Senhor, aqueles que são professores, que trabalham na área de ensino. Que eles sejam sensíveis à voz do teu Espírito Santo. Aqueles que trabalham, Senhor, na segurança do nosso país. Dá a tua bênção, meu Pai. Aqueles que trabalham, Senhor, no poder executivo, legislativo da nossa nação. Meu Senhor, opera com poder e graça. Que o teu povo seja bem-aventurado. Não deixa faltar nada, Senhor. Seja o Senhor o nosso bom pastor. Essa é a súplica da tua igreja, Senhor. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. A igreja vai estar em pé nessa hora. Aleluia ao nome do Senhor. Glória a Deus. Somente o coro do louvor. Glórias a Jesus. Aleluia. Graças a Deus. Glória a Deus.
são pertinentes para esse momento, para esse retorno aos nossos lares. A orientação do Senhor é para que nós não paremos no caminho para o nosso lar. Evitem as ruas, principalmente os jovens e adolescentes. Evitem as ruas. É um conselho, não é do pastor, é do Espírito Santo. Porque o Senhor mostrou, e foi isso que nós iniciamos aqui, o Senhor mostrou que havia nas ruas lobos ferozes que queriam pegar adolescentes e jovens. Mas o Senhor disse, na obediência à minha revelação, eu preservarei o lobo ferozes. Então obedeça. Não é a voz do homem, é do Espírito Santo. Vá para sua casa, vá para a casa dos seus entes queridos. Se confraternizem ali. É o momento que devemos evitar de ficar dentro de veículos, evitar de ficar transitando e se expondo nessa hora. Né? Nenhuma viagem longa deverá ser feita nesse período. Né? Aguarde, deixe o dia amanhecer, faça a sua viagem com segurança. Se você tem essa pretensão, vigia. O momento é um momento difícil que nós estamos vivendo. Nós estamos orando pelo nosso estado, pelo Rio de Janeiro. Nós temos que ter esse cuidado diante do Senhor. Então, nós queremos aqui enfatizar o texto que findamos o ano, ele foi colocado anteriormente para a igreja, né? Caiu, né? 19, já passou aqui? Volta de novo, por favor. 19, cadê? Não volta, não? Está também em Apocalipse, né? Capítulo 21, verso 7, que diz assim: quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Esse foi o lema do ano passado para a vida da igreja, para que a igreja pudesse estar sendo preservada nos dias que nós estamos vivendo. E nós podemos afiançar que a igreja do Senhor já venceu, louvado seja o nome do Senhor. Venceu, porque o Senhor nos sustentou até aqui. E o lema desse ano é: aquele que testifica essas coisas, certamente cedo vem. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Esse lema, para nós, ele tem que ficar como, né, aquela marca que faz, né, no animalzinho, para que o dono saiba que aquele animal está com o registro dele. Esse selo é o selo do Espírito Santo em você. Porque quando Jesus voltar, se esse selo estiver em você, a palavra dele estiver cumprida em você, ele vai te encontrar onde você estiver, no local de trabalho, na sua casa, andando nas ruas. O Espírito Santo vai te recolher para ele, louvado seja o nome do Senhor. Então, guarda essa palavra, medita naquilo que o Senhor Deus tem para a sua vida e a sua família. Meus irmãos, nós estamos chegando ao final dessa vigília. Gostaria de abraçar a todos, mas, né, certamente vai ser um pouco impossível. Né? Mas nós estamos aqui à disposição para... Mas já sinta-se abraçado. O Espírito Santo já tem feito isso melhor do que o abraço do homem. Né? Ele já abraçou a sua alma nesta noite, já apagou a sua alma, e você vai sair daqui recompensado por ele, louvado seja o nome do Senhor. Mas cumprimentem os seus irmãos ao lado, né? Não saia daqui da igreja, né, de qualquer maneira. Cumprimente os irmãos uns aos outros. Dá felicitação ao irmão pelo esse novo ano que está iniciando, né, para que todos nós possamos juntos viver um novo momento nessa caminhada com Jesus. Estamos assim encerrados, os irmãos podem se cumprimentar, e a todos um feliz 2020. Né, essa nova década que aí vem, louvado seja o nome do Senhor. É isso? Por que você está indo? Só um aviso para a igreja. Amanhã nós temos culto, ou melhor, hoje, né, dia 1º, quarta-feira, culto normal na igreja às 20 horas. Amém? Hoje, quarta-feira,
Tchauzinho.